habitantes, cidadezinha é exagero meu, fica ali na segunda principal região metropolitana do Chile. Tem 3 times de futebol lá, e esse Universidade é o maior da cidade, os 3 usam o mesmo estádio onde o Vasco já treinou, já conheceu. É o maior, mas não chega nem perto do Vasco, né? Temos que ganhar amanhã. Sem um time bom ou ruim, tem que ganhar. Deixa o Edson Viana trazer informações, então. Olá, muito boa noite para todo mundo ligado aí no Troca de Passes. O Vasco fez agora à noite o treino de reconhecimento aqui do estádio Esterroa. Foi a última atividade antes da estreia amanhã na Libertadores aqui contra a Universidade de Concepción. O técnico Zé Ricardo deixou a gente acompanhar apenas o início da atividade. Mas pelo que a gente viu ontem e hoje, o Vasco não deve ter muitas modificações para o jogo de amanhã. Inclusive no início da atividade de ontem, ainda lá em Santiago, o Zé Ricardo manteve a escalação que começou o clássico contra o Flamengo no sábado pelo Campeonato Carioca. Ele disse na entrevista coletiva que está tentando remontar o time depois que perdeu jogadores importantes como Nenê, Matheus Vital e Madison e quer dar entrosamento ao time. Não, a dúvida era do início da pré-temporada mesmo, na temporada em si, né? Alguns atletas que a gente não esperava ter essas dúvidas, né? Na casa da saída do Nenê, o próprio Matheus Vital. E o Madison, que era um atleta que a gente contava também. Então, são as dúvidas que aconteceram e, em virtude disso, é natural que existam algumas posições que tem que se reafirmar, né? Então temos em aberto o nosso plantel, isso aí é importante ressaltar, que a gente está sempre buscando melhor e o momento é que decide quem é que vai jogar, mas como está em pré-temporada, é natural que alguns atletas estejam melhor preparados no momento. A gente está tentando observar o momento para que amanhã possamos estar no melhor nível físico, técnico e principalmente psicológico também para aguentar uma estreia de Libertadores. O Vasco volta à Libertadores depois de 6 anos e vai enfrentar um time jovem. O clube foi fundado em 1994, só tem uma participação na Libertadores, que foi em 2004, quando foi eliminado ainda na primeira fase. Teve apenas 2 empates e nenhuma vitória. O Universidade de Concepción fez uma promoção de ingressos aqui, está dando desconto de 50% para ver se mobiliza a torcida. Foram colocados à venda 20 mil ingressos, mas por enquanto só foram vendidos 7 mil, então a gente não deve ter aquele clima de caldeirão normal na Libertadores. Essas foram as notícias do Vasco aqui direto de Concepción, no Chile. Um abraço para todo mundo ligado aí no Troca de Passes. Valeu, Edson Viana, um abraço. O cenário é bom pro Vasco nesse momento, apesar de tudo. Antes da gente falar de Vasco, só para mandar, porque estamos falando de Libertadores, de um personagem gigante de Libertadores, ídolo do Grêmio, meu amigo, jogou comigo no Fluminense, está assistindo o Troca. Quem? Só para mostrar que a gente tem prestígio. Grande goleiro Danley, tá lá no Sul assistindo, nem sei se ele tá no Sul ou em Brasília, né, mas grande abraço pro Danley, meu parceiro, ídolo do Grêmio, personagem grande de Libertadores. Em Brasília, na terça, estaria fazendo o quê lá? Não, isso é... Lofredo, deixa eu te fazer uma pergunta. Com essa possibilidade do Zé repetir o time pra estreia da Libertadores, o que você viu desse time do Vasco? Porque... pelo menos foi um bom teste contra o Flamengo no domingo, né? Teste de embate, né? Contra uma equipe grande, jogo grande. O que você acha que o Vasco pode fazer nessa estreia se realmente repetir a equipe? A ideia de colocar essa equipe contra o Flamengo é porque ele já tinha essa equipe na cabeça como um time titular para jogar, iniciar a Libertadores, né? Claro que antes do jogo contra o Flamengo a ideia dele era ter o Nenê. Isso muda tudo. Prepara um time no começo do ano pensando, já no Anderson Martins ele já não pensava mais, depois no Matheus Vital ele passou a não pensar, Nenê ele pensava, aí de repente não tem mais o Nenê, ele tem que mudar um pouquinho a maneira dele de jogar. E vai... O Nenê foi embora sexta-feira. Não tem como mudar muito também, esse é o time do Vasco, vai ter ali uma alteração ou outra, de repente o Rildo pode entrar como titular mais à frente. O Wagner entra ali nesse meio, ele fazia a função do... Então, agora vamos ver como é que vai ser o rendimento do Wagner. Porque o Wagner... que ele tem também, né? Então, por enquanto é o que ele tem. As possibilidades, se o Nenê não tivesse ficado, era o Matheus Vital, que também foi vendido no início do ano. Adiantou, né, ele ia jogar com o Nenê, e Wagner no meio campo. Saiu o Nenê, ele adiantou o Evander. Porque ele não tem outro. Tirou o Evander, que ia ser volante, e colocou o Evander para jogar com o Wagner. Está o que ele tem. Se readaptando à função. É o que ele tem. O Evander pode jogar muito bem. O Evander pode ser um grande destaque esse ano, tanto como volante quanto como meia. É bom finalizador, né? O Vasco, por tudo que aconteceu nesse início de ano, problemas principalmente políticos, mas também falta de grana, todos esses jogadores saindo, principalmente o Nenê, mas não só o Nenê. Se voltar para casa com 0-0, tá ótimo. Ganha mais um tempinho para se preparar
para depois sim. Olha só, eu Ideal é jogar a empatar com classificação gols, no né? jogo de volta. Ideal é empatar com gols, como Seria aconteceu melhor ainda. agora. ideal é inclusive. ganhar, né? É. Vamos falar a sim. verdade. Sim, Agora, mas é O porque certo a gente- seria ganhar e Só que esse time jogar tá em se casa com preparando. tranquilidade. O Concepción está se preparando há muito mais tempo. O Concepción contratou jogadores, o Vasco está perdendo jogadores. Não é ninguém que grande, situação financeira mas é um time que está se Concepción reforçando. tem Né? para contratar jogador da altura. Pelo que a gente É lê, porque o pelo Vasco menos é um também time tá que passando por com alguma problemas, tá estabilidade. perdendo O Vasco jogadores. Tá um tumulto tão grande Mas que se empatar tá A verdade é a seguinte, a gente está tratando Concepción apenas pela história e pelo seu tamanho. Né? Informações da imprensa Porque a gente chilena, né? Você não assiste. não assiste o Concepción. Pode ser um bom time. Lofredo, eu acho que a gente está analisando a partida pelo Vasco da Gama, pelo lado do Vasco da Gama e pelas dificuldades que o Vasco tem encontrado no campeonato estadual e tudo aquilo que tem acontecido politicamente dentro do clube. Mas você tem que enxergar o adversário, né? Quem é o Concepción, com todo respeito à equipe chilena, até porque os atletas do Vasco têm que entrar em campo respeitando o adversário. Mas tem que saber também que tem que impor a camisa do Vasco. O Vasco é campeão de Libertadores. O Vasco é tantas vezes campeão brasileiro. Então, e tem um cenário favorável, né? Num E estádio em que não vai cima estar disso, cheio, um se time que não impor é dentro de tradicional, Lógico. não vai ter Caldeirão, não tem Lógico. nenhum craque que a gente conheça lá Agora, de lá, se não tem nenhum chegar nome lá de com destaque. medo do Concepción, independentemente do time que o Vasco tem, aí é pra tomar totó, pô. Mas pode estar com medo dele mesmo, né? Sabendo Mas não suas pode. próprias Contra o limitações. Concepción não pode ter medo dele mesmo. Não pode mesmo. E o Zé é um treinador que já passou quase um ano e pouco no Flamengo, já tá um tempo no Vasco. Tem que botar isso na cabeça dos jogadores. Olha só, nosso time ainda não tá redondo, nosso time ainda não tá encaixado, a gente precisa de algumas peças de reposição, mas a gente vai enfrentar um Concepción no Chile. A gente tem que jogar a bola. A gente tem que se impor. A gente tem que, pelo menos, colocar o peso da nossa camisa em campo. O problema do Vasco não é nem o Concepción. O problema é a perspectiva. E aí? Vai passar pelo Concepción? Vai ter mais uma fase? Ah, mas acho que não tá pensando nisso ainda. Capaz de passar por essa fase e chegar à fase de Calma, grupos. você tá se antecipando. Sim, assim, aí não é pensar como o Vasco, entendeu? Vai chegar à fase de grupos para fazer uma participação, ou vai ter tempo e vai ter condição de se acertar para uma Mas fase. agora Mas não então, não, tá indo vamos fazer uma longe. participação na fase do grupo, fico por aqui mesmo? Não pode, né? Não. Tô dizendo que vai lá entrar para perder, mas por exemplo, o torcedor pode sonhar com mais algo além de Não, mas pode. chegar à fase de grupos? Se passa bem pelo Concepción, tem toda a condição de passar, e aí o time de repente se reforça, porque ainda tá Lofredo, aberta isso essa que janela, assim, vai ter chega isso. outro time. Vai ter outro time? Porque Lofredo. esse Não, com mais 20 time dias de trabalho não do tem Zé. perspectiva Hoje, hoje. o Lofredo, futebol muda. eu vou te contar uma história. Eu fui comentar numa pré-Libertadores, eu e Luiz Carlos Júnior, Olímpia do Paraguai, Defensor do Uruguai. No final do jogo, o Luiz falou e perguntou pra mim assim: Roger, o que você viu das duas equipes? O que você espera das duas equipes pro restante de Libertadores? De quem passar? Eu falei assim: não espero nada, são duas equipes horrorosas, fraquíssimas, ficam na primeira fase. O Olímpia chegou na final com o Atlético Mineiro. Foi ganhando corpo, tem camisa, tem peso. E chegou lá assim: eu não tô falando que Pode isso vai acontecer. acontecer com o Vasco. Mas o Olímpia melhorou muito acontecer. ou sua análise foi muito errada? Não, o Olímpia melhorou bastante e minha análise foi errada também. As duas coisas aconteceram. Mas é o que eu tô falando, é uma camisa forte dentro do cenário sul-americano. O Olímpia... Essa Libertadores começa com E 17 times exatamente campeões de assim. Libertadores. O Olímpia tava todo quebrado financeiramente, nego saindo adoidado, Ou seja, ajustou, encaixou a durante a esperança competição. pro torcedor vascaíno. Não é gigante, não é uma esperança, mas pelo menos chegar na fase de grupo É melhor estar do que não estar. é Sempre. lógico. Você tem alguma chance estando, mas a perspectiva não é muito boa. Bom, não. já falamos que o Vasco começou o ano com problemas políticos, a gente preparou uma reportagem, uma espécie de raio-x desse início de 2018 pro Vasco da Gama. São novos tempos em São Januário. O torcedor que se aventurar a erguer o olhar em direção ao janelão da sala da presidência não verá mais ali a figura de Eurico Miranda. Só que mesmo sem o icônico charuto aceso do ex-eterno todo-poderoso da colina, ainda haverá fumaça turvando o ar. O processo eleitoral do Vasco da Gama começou em tom policialesco, imerso em suspeitas de fraude. Uma infame urna 7, após idas e vindas ao tribunal, teve seus 475 votos anulados. Eram quase todos para Eurico Miranda, que foi assim derrotado na disputa com Júlio Brandt. E o Júlio Brandt, por sua vez,
foi vencedor por muito pouco tempo. Levou o primeiro turno e, com isso, a maioria dos conselheiros. No turno decisivo, apenas esses conselheiros votariam. E o resultado, pela primeira vez em mais de um século de eleições no Vasco da Gama, não confirmaria o desejo dos associados. Alexandre Campelo, novo presidente do Vasco. O que aconteceu hoje aqui, foi uma vergonha, uma mancha na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nos seus 120 anos jamais aconteceu da vontade do sócio, que representa a voz de milhões e milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Jamais aconteceu na história do clube do desejo do sócio ser desrespeitado aqui no Conselho. Por que tanta gente enxergou a sua vitória como uma vitória também do Eurico? Olha, certamente o Eurico, é público isso, tinha um desentendimento claro com o Júlio, houve um acirramento nessa relação. E aí, no momento em que eu me lancei candidato, obviamente, ele aproveitou para tirar partido disso e para sair desse processo como vitorioso, como se vangloriando do processo. Os partidários dele gritam o que quiser, né? Não eram seus apoiadores? Não eram os meus apoiadores. Meus apoiadores gritaram Campelo. Então, essa vitória se deu pela união. O sócio votou, não foi no Júlio, foi na união Júlio Campelo. E naquele momento o senhor tinha alguma intenção de ser presidente? Nenhuma. Campelo é a realidade do Vasco. Está há 33 anos no clube, 25 deles como médico do futebol profissional. Estava lá como funcionário e torcedor em algumas das páginas mais gloriosas do clube. O título da Mercosul, aquele jogo histórico, né, que nós perdíamos de 3-0 e viramos para 4-3. A Libertadores foi um marco, né, foi um momento muito importante, uma conquista, quer dizer, a maior conquista do Vasco. Mas a Copa do Brasil de 2011 também foi muito bacana, foi muito bonita, especialmente pela demonstração que a torcida deu. Tenho guardado na memória quando saímos do aeroporto Santos Dumont e o ônibus foi cercado por uma multidão e assim, impedia o ônibus até de se locomover. Eram outros tempos. O cenário de 2018 é bem diferente. Uma outra parte muito ruim do Vasco e talvez o Vasco seja o pior time nessa condição, nesse aspecto, é a credibilidade. O Vasco não tem credibilidade há muitos anos. E quando você vai ao mercado para conseguir patrocinador, se você não tiver credibilidade, o negócio não anda. Enquanto não se colocar, enquanto não se profissionalizar e se não tirar todas essas pessoas que se agarraram ao Vasco eternamente, o clube vai viver de altos e baixos. E qual a esperança que eu vejo? Se o atual presidente, ele disser que vai fazer alguma coisa para o próximo e não para ele. Porque se ele tentar fazer para ele vai passar os 3 anos tentando ganhar um campeonato carioca, uma Taça Guanabara, para levantar um troféu e enganar o seu torcedor e sofrer nas competições principais de novo. Você me perguntou qual o legado que eu gostaria de deixar para o clube. É óbvio que eu quero ser campeão, né? Antes de tudo, eu sou vascaíno, então eu quero ser campeão. Mas quero muito deixar como legado um Vasco diferente, que a partir da minha gestão, quem entre no clube consiga tocar o clube com facilidade, mantendo os processos e com o clube sempre crescendo financeiramente e crescendo nas conquistas. Obrigado, presidente. Boa sorte. Nada, muito obrigado. Aí, Thiago Maranhão fazendo entrevista com o novo presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Lembrando que hoje, doutor Eurico Miranda foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. Não, Conselho dos Beneméritos. 72 votos, 69 para ele. Então, Parece... 2 brancos e um nulo. Parece que alguém ainda tem muito poder, né? E a administração do Campelo começa... Vai ter esse fantasma, né? Vai ter o fantasma. Vai ter que trabalhar em cima desse fantasma. E tem a desconfiança do torcedor, do associado, porque ainda que seja uma vitória... Esse Conselho de Beneméritos é metade do conselho inteiro do Vasco da Gama. Metade é eleita pelos associados, que foi aquele conselho que elegeu o Júlio Brandt, são 150. Outros 150 são esses
que agora são comandados pelo Eurico Miranda. Vai ser fácil trabalhar, não vai ser fácil. Ele tem metade dos votos. Vai ter que trabalhar com o Eurico, né? Então, e ainda que ele não tenha oficialmente se alinhado ao Eurico, ele diga que ele é oposição, ele ganhou por conta dos votos do Eurico. Isso vai ser cobrado. Sem dúvida nenhuma. Vai ser cobrado. Sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. A gente está falando de Libertadores, a gente conseguiu falar com o Cristóvão Borges, que foi o último treinador do Vasco que disputou uma Libertadores em 2012. E ele falou das dificuldades da preparação para se enfrentar uma pré-Libertadores. Vamos ouvir? Essa fase pré-Libertadores, ela é perigosa justamente por causa do tempo para nós aqui, brasileiros. Porque você vai jogar essa competição nesse nível quando você ainda não jogou partidas desse nível. Então, isso é uma coisa preocupante. E daí você tem que fazer justamente adaptações na preparação para atingir o nível. E o Vasco, lógico, eu tenho acompanhado, teve dificuldades e aí teve problemas políticos, todas essas coisas. Eu acompanho os campeonatos, acompanho o trabalho do Zé. E o Zé terminou a temporada muito bem, fez lá uma coisa que ninguém esperava, que o Vasco fosse classificar. Então é um trabalho muito bom, o Zé é muito competente. E, logicamente, eu como treinador, eu sei de muitas angústias dele, do que ele desejaria que fosse. Claro, ele desejaria que fosse diferente, que tivesse umas condições melhores, menos interferências das coisas que tiveram, né, política, essas coisas, e tomara que o Vasco vá bem, porque tem uma coisa que nos ajudou muito, São Januário pesa, porque a torcida vai... E aí o caldeirão vira caldeirão, então isso pesa, isso é importante. Eu gosto pra caramba do Cristóvão, saudade de ver ele treinando um time. E aí, o cara muito do campo. Trabalhar com ele, assim, ele treinador, você repórter, tá, a relação é muito boa. Ele foi meu auxiliar técnico com o Ricardo Gomes no Fluminense um tempo, adoro o Cristóvão. Falou da importância de São Januário, né? Não, e ele tem razão da preparação para uma pré-Libertadores, você tem que antecipar tudo, o trabalho físico, você tem que dar uma acelerada. Não antecipar nada. Não tinha nem presidente. É um trabalho do Vasco. Não tinha nem logística, né? Não ia se comprometer nem com um saco de gelo. Ele não tinha comprado as passagens. O Vasco da Gama gastou R$80 mil a mais do que necessitaria se tivesse planejado um pouquinho antes nessa compra de passagens. Teve que mandar a equipe na medida, tanto que teve que separar os jogadores em 2 voos, jogadores e comissão técnica, para chegarem ao Chile. Foram primeiro para Santiago e depois outro voo. Tudo no improviso, em cima da hora, porque o Eurico não quis se comprometer. Então, assim, veja bem, é alguém que está preocupado com o clube ou que está preocupado com o poder próprio, com si próprio. Então, fica bem claro. E vai continuar comandando o Vasco, não vamos nos iludir. Isso é difícil saber, realmente. A gente tem essa imagem, né? Eu concordo com você que a impressão que dá é que o Eurico ainda vai ter uma influência muito grande. Essa entrevista que eu fiz com o presidente foi na sala que o Eurico ocupava, e as paredes estavam vazias, mas com aquela marca de quadros, sabe? Ele retirou tudo que estava na parede e tal. Dá uma imagem de mudança. Não, sem dúvida nenhuma. E provavelmente com as marcas da fumaça do charuto também, né? Isso devia ter também. Ô, Lofredo, a gente vai rodar imagens do Vasco no campeonato estadual. Dá para fazer uma análise do que o Vasco fez no estadual e que possa levar para a Libertadores? Ou só o que o Vasco fez nesse último jogo contra o Flamengo? Só mais Vasco e Flamengo, porque... Nos outros jogos, principalmente o anterior, o Vasco jogou com uma equipe completamente... O Vasco jogou, acho que foi contra a Cabo Friense, só o Nenê como titular. Só o Nenê de titular. O Nenê porque acabou titular, não, né? Mas isso aconteceu porque o Nenê foi expulso na primeira rodada. Sim, senão nem jogaria o Nenê de titular. Poupou todo mundo, ou seja, você não teria como fazer uma avaliação, como não teve. É um jogo que que a gente está vendo as imagens. Ele fez o gol de pênalti. Só lembrando, o Vasco jogou contra o Bangu, Cabo Friense e Nova Iguaçu, não é isso? E o Flamengo. Aí tá Nova Iguaçu, ó. Então, assim, mais o jogo contra o Flamengo, que foi um jogo que o Vasco foi bastante limitado, que demonstrou ainda um entrosamento muito aquém do esperado, o que é absolutamente natural, e poucas opções para mudar um panorama de partida. O Flamengo tinha muito mais. Sabe quem pode fazer uma análise minuciosa sobre o Vasco? O que o Vasco pode trazer de números para o jogo da Libertadores? Quem, Roger Flores?
Nosso espião estatístico. Quem? A gente Nosso Sherlock olha Holmes dos números da bola. Guilherme Maniodê, direto dos estúdios da redação do Globoesporte.com. Tá cedo aí pra você ou tá tarde, meu parceiro? Tá dentro do horário Aí, dele. tô vendo a Cibele lá atrás, hein? Nossa equipe representada na redação também. Oi, Cibele, dá um tchauzinho. É ela mesmo, não sei se ela tá ouvindo. Então, meus amigos, boa noite a todos, boa noite para quem nos acompanha de casa. Como vocês têm debatido aí na mesa, esse Vasco em reformulação já perdeu alguns de seus principais nomes, né? Nenê, Anderson Martins, Madison, Matheus Vital, Luiz Fabiano segue afastado por lesão. Então a pergunta é, o que esperar do Vasco? Para responder ou tentar responder essa pergunta, a gente pegou alguns números do Campeonato Brasileiro do ano passado de alguns dos nomes do Vasco para 2018. Será que dá para confiar? Vamos conferir. Em Martim, nós confiamos. No último teste antes da estreia, o goleiro mostrou por que é a referência do time. Foram 10 jogos sem buscar a bola na rede no Brasileirão. As maiores dúvidas e inseguranças do torcedor pesam sobre quem está à frente do uruguaio. Eraso é a novidade. Será que já dá para confiar? No Atlético Mineiro jogou muito pouco ou quase nada. Na lateral, Pikachu pode ser a boa notícia. Marcou 2 gols e deu 2 assistências. O meio-campo é dos garotos. Evander, apenas 1 gol. Mas que golaço! E Paulinho. Bateu pro gol! Gol! Se repetir 2017 lá na frente, o argentino Andrés Rios é certeza de poucos gols. A opção é Riascos. Fez algum sucesso na primeira passagem e tem muito carisma. De repente, por esse caminho, o colombiano consegue ganhar a vaga de titular. Outra aposta seria Rildo, vice-artilheiro do Coritiba no Brasileirão de 2017. E aí, dá pra apostar no Vasco nessa quarta-feira? O Vasco claramente enfraqueceu de 2017 para 2018. Eu acho que com a saída de tantos nomes de peso, a referência nesse início de temporada é o Martin Silva, que entra ano, sai ano, continua lá no gol do Vasco. Mas eu acho que mesmo com esse time enfraquecido, o Vasco tem total capacidade de passar pelo Concepción, assim também como se passar quando enfrentar o Oriente Petroleiro ou o George Wilstermann. Agora, chegando na fase de grupos, com esse grupo da morte aí, com Cruzeiro, Racing, Universidade de Chile, aí sim o Vasco vai precisar muito de reforços. Com vocês aí, meus amigos. Valeu, Guilherme. Tô com você. Tem alguma pergunta pra lá? Foi bem lembrado. Aí sim, eu acho que o tempo todo, né? Desde já o torcedor vai começar a pensar em reforços. Valeu, Guilherme. Um abraço. Boa noite, irmão. Guilherme Maniodê, nosso boa noite. Sherlock das estatísticas. Agora, sem dúvida, a maior referência é o Martin Silva, né? O jogador que tem mais identificação, que o torcedor mais confia. Isso, e se ele fizer uma grande partida e os outros forem mal, vai ser 0-0. O que já tá bom, como vocês disseram, né? Pro primeiro jogo tá. Pro primeiro jogo tá bom. A gente tem o Pikachu também, que é um jogador que ficou do ano passado e que, na minha opinião, rendeu mais numa linha mais ofensiva. Sim, exatamente. Porque o Vasco ele perdeu os 2 laterais, né? Gilberto e o Madison. O Madison foi pro Grêmio e o Gilberto foi pro Fluminense. Não tinha ninguém, recuou o Pikachu. Você tá sugerindo que é um time com 3 zagueiros? Não sei. Precisa ter os 3 zagueiros também. Acho o Zé não fez isso nenhuma vez, nem no Flamengo, nem no Vasco. É difícil. Mas de repente ele tem que adaptar as peças que ele tem. Ou então ele vai achar, vai tentar outro lateral e vai achar o Pikachu no meio de novo. Quando todos os jogadores estiverem entrosados com o grupo. Falando em 3 zagueiros, tem o Eraso, né? Vocês estão falando eles usar 3 zagueiros, o quê? Breno? Pois é, o Eraso. Paulão. O que a gente pode esperar Eraso? do Eraso? O Eraso foi bem no Flamengo? Não. Ele foi bem no Grêmio? Foi. Depois que saiu o Rodolfo, que ele assumiu a titularidade, ele foi bem no Grêmio.
Teve um início bom, depois caiu bastante. Então, não é a expectativa não é alta. Você não consegue definir, né? Onde que ele tá? Dá pra acreditar, dá pra confiar ou não dá? Mas quando ele tem bons momentos, ele tem categoria, né? Ele joga de cabeça erguida, ele tem talento. Tem que encaixar no time direitinho. O Vasco tá com um desafio, por conta desse problema político também, Roger, Lofredo, amigos, de reaproximar o torcedor, né? A gente ouviu o Cristóvão Borges falando da importância de São Januário. Essa eleição, da forma que aconteceu, ela estremeceu muito a relação do clube com muitos torcedores que não gostaram da forma como isso aconteceu. Tiago, a gente mostrou a eleição ao vivo dentro do Troca. O resultado saiu aqui. Quantas mensagens nós recebemos de torcedores do Vasco? Tinha uma hashtag, o sentimento parou. Exatamente. Que o torcedor vascaíno criou. Olha, esse ano desiste de ir no estádio, não tem mais o que fazer pelo Vasco. É lógico que quando a bola começa a rolar, o coração vai falar mais alto, mas até ir ao estádio, se comprometer com esse time, eu acho mais difícil. Tô falando isso que eu lembrei de duas coisas que o novo presidente, o Campelo, me contou durante a entrevista, que a gente não colocou na matéria, mas que são interessantes. Uma que o Vasco bloqueava torcedor que criticava o Vasco nas redes sociais, o Vasco bloqueava. Eles desbloquearam 10 mil torcedores das redes sociais. Ia um por um, botaram lá o estagiário para ir um por um desbloqueando. Outro abriram para a imprensa. Quanto tempo demorou isso? Foi mais de um dia. Mais de um dia fazendo só isso. Eles liberaram para a imprensa, tinham veículos inteiros, canais de televisão que não podiam entrar em São Januário. Eles liberaram, que é um canal onde você conversar com o torcedor. O Sport TV, quando vai lá no Vasco, mostra pro torcedor o que a gente viu no treino do Vasco. Eles liberaram isso. Né? Sim. E hoje fizeram uma outra coisa que também a gestão anterior não fazia. Deram parabéns pro Juninho, pelas redes sociais também. Também era uma briga, enfim. Há uma tentativa que é mais aberto, de aproximar o torcedor do clube. Que vai ser mais aberto do que era com o Eurico Miranda no comando, vai ser. Mas alguma coisa vai ter que ser cedida para o grupo do Eurico Miranda em alguns momentos. Tá? Não é oposição. O Campelo estava na oposição, se juntou ao candidato principal Lofredo, deixa eu tentar resumir. O que você acha que, nesse primeiro momento, ele quer mostrar para todo mundo que não tem nada a ver com o Eurico Miranda? Sim. E que daqui a pouco o grupo do Eurico, parte dele, vai tentar de alguma forma ir retomando suas rédeas. Do mesmo modo que ele cobrou a vitória do Júlio Brandt, dizendo a vitória não foi do Júlio Brandt, foi Júlio Brandt e Campelo. Eurico vai cobrar, a vitória não foi do Campelo, foi Campelo e Eurico Miranda. Foi mais um voto anti-Eurico do que pró-Campelo naquele momento, talvez. Ou ao contrário, anti-Brandt. Anti-Brandt, porque o Eurico brigou com o Brandt, era ele muito arrumou brigado, uma briga pessoal. Isso. E aí ele conseguiu rachar os dois, sei lá como é que funcionou ali nos bastidores. Cada um tem uma interpretação. Agora, é claro que o Campelo percebeu uma possibilidade ali de, rompendo com o Brandt, se tornar presidente. Sim, claro. Foi esse que é o grande problema. Claro. E você acha que não teve uma combinação? Claro, no momento final. A gente vê ali o Calçada, que foi... apoiou o Brandt. Né? O filho do Calçada agora está próximo ao Brandt. Isso foi na véspera, porque o Campelo, que ia ser vice do Brandt, roeu a corda, se candidatou e ele chamou o Calçada. O estatuto do Vasco, ele tem décadas e décadas. O Júlio Brandt, que está fora do poder, mas segue ali rondando como oposição agora no Vasco, embora o Campelo diga que, apesar dessa briga, ele está aberto para a participação do Júlio Brandt na nova diretoria, ele colocou também nas redes sociais e divulgou um vídeo dizendo que a principal briga dele vai ser por votos direto. Vai ser por voto direto do torcedor para eleger o presidente. Sim. Independente, não ter a necessidade de passar por um conselho deliberativo. Porque quem elege o presidente mesmo é o conselho. Para mim, o maior erro do estatuto é assim, eu prefiro que não seja dessa maneira, tá? Que o conselheiro tenha o direito de votar. Mas se vai ser assim, o Campelo foi candidato também, ele teve voto, mas em determinado momento ele retirou a candidatura dele e orientou seus eleitores a votar no Júlio Brandt. Ora, ele não pode recolocar essa candidatura na hora do conselho. Não, exatamente. Entendeu? Isso aí é claro que ele pode porque permite, mas não é correto. Tem toda a razão, Lofredo. Quando aquela juíza colocou que o clube seria administrado pelos três candidatos, pelo Horta, pelo Eurico e pelo Brandt. Não existia o Campelo como candidato. Não era um dos três naquele momento. Ele tinha retirado a candidatura. Claro que o estatuto permitia, não houve nada de ilegal, nada que não estivesse previsto no estatuto, mas é estranha a forma como tudo aconteceu. Pra você ver como o assunto é tão relevante, a gente não tá falando de bola, né? Tava pensando, vamos falar do ataque um pouquinho, Riascos e Rildo. Você acha que eles vão jogar
podem jogar juntos ou o ataque vai ser de um dos dois? Não, podem jogar juntos, sem problema nenhum. O Rildo é um jogador de beirada de campo. O Riasco também pode fazer a beirada, mas sabe jogar por dentro. Eu acho que tem espaço para os dois, sem problema nenhum. Aí são imagens do Riasco, né? A primeira passagem dele com a camisa do Vasco. Depois ele foi pro Cruzeiro e foi muito mal. Foi muito mal no Cruzeiro. Inclusive, faltou com respeito com a camisa do Cruzeiro. Por isso que teve o contrato rescindido. E agora volta. Confesso que não acompanhei a trajetória do Riasco depois do Cruzeiro. Ele voltou para a Colômbia, não foi? Sabe de quem eu gosto nesse time do Vasco? São os dois garotos, né? O Paulinho e o Evander, que exercem funções diferentes também. São dois garotos de muito talento. Esses dois... E vão ter que amadurecer rápido. Mas o problema é os dois garotos serem os dois, talvez, mais talentosos em campo ali. O Martin Silva é a principal referência, né, do time, mas... O Vasco depende demais de Paulinho e Evander. Um time com Paulinho e Riascos, para começar, Paulinho e Riascos e o meio com Evander e Wagner. Você tem um jogador jovem e um jogador um pouco mais experiente, um pouco mais rodado. E eu acho que a grande função do Wagner esse ano é não ter vaidade para ajudar esses meninos a jogar bola. Ser coadjuvante com exatamente, chegar para os meninos e falar assim, ó, calma que eu tô aqui para ajudar vocês. Eu vou fazer um trabalho para poder dar suporte para que vocês joguem bola, porque vocês são talentosos, têm mais força do que eu já sou um atleta de 33 anos, eu não vou conseguir fazer esse box to box. Você gosta, né? Gosta. O Tite adora, o tempo todo, então eu vou dar o suporte a vocês. Então eu vou iniciar para tentar encontrar vocês. E vou chamar a responsabilidade quando der problema. É lógico. Eu vou pegar para mim. Exatamente. Eu acho que essa é a grande função do jogador experiente. Desculpa, que consegue vislumbrar em meninos talentosos que podem crescer e ajudá-lo também. Eu acho que esse é o grande trabalho do Wagner esse ano. Tudo sobre a estreia do Vasco na Libertadores a gente acompanha amanhã no Troca de Passes. Vamos falar de outro clube do Rio de Janeiro aqui nesse nosso primeiro bloco, que trouxe a sua segunda contratação na temporada.